de Adelaide Miller Chaves e Wilson Gonçalves Chaves. Gileno Chaves nasceu em 10/2/1943 em Florianópolis. Vindo de uma educação rigorosa e depois de estudar em regime de internato em um colégio religioso, com 10 anos estava aprovado para fazer o antigo ginásio, até que mais tarde formou-se em Direito. Eu passava as férias na casa da minha avó, a casa da minha avó Maria Schweitzer. Maria Schweitzer, que foi casada com um Miller. Mais tarde eu me interessei por saber a origem desse Miller e desse Schweitzer. Verifiquei então que ambas as famílias, Miller e Schweitzer, chegaram na antiga cidade Nossa Senhora do Desterro, que depois virou Florianópolis, em 1828, a bordo do Brig Marquês de Viana. Eles foram trazidos então por Dom Pedro, no processo de colonização. E eles foram, face às indefinições do governo, por conta própria, eles abandonaram Florianópolis e foram para o município de São Pedro de Alcântara, aonde chegaram em 14 de abril de 1829. Então, de 1829 aos nossos dias, eu tenho toda essa árvore, toda essa ascendência, porque eles eram de origem católica. Então, quando chegaram no Brasil da Renânia, se instalaram em São Pedro de Alcântara. Mas por serem católicos praticantes fervorosos, toda a história deles está registrada na Cúria Metropolitana de Florianópolis. Então, quem foi o precursor Johann Miller, com quem ele era casado, com Ana Maria Reinhardt, e do outro lado, quem foi o Schweitzer, com quem ele era casado, quantos filhos tiveram, isso a gente contando, né, desde 1829 até 1960 por aí. Eu parei exatamente, né, no exame de admissão ao Colégio Estadual Dias Velho. Isso deve ter ocorrido em 1952. O meu pai, face ao falecimento do irmão dele, meu pai é de Monte Alegre, no estado do Pará. Quando recebeu a notícia do falecimento desse irmão, achou que estava na hora, eu sei lá qual razão, de voltar ao Pará. Né? Eu, com meus 10 anos, eu fiz questão, né, de vir junto, de me meter nessa aventura com ele. Viemos para o Pará e eu tinha então aquele detalhe da aprovação do exame de admissão, mas eu não tinha documento algum, em razão do que isso devia de ser o mês de fevereiro, já próximo de começar o ano letivo. Eu fui então endereçado a Bragança, no estado do Pará, o Instituto Santa Teresinha, naquele tempo então comandado pelos padres barnabitas, com Dom Eliseu do lado masculino e a irmã Clementina, que àquela altura era da congregação do Preciosíssimo Sangue. Eu cheguei lá, fiquei lá 54, 55 e 56, em Bragança. No internato eu fiquei só 54 e 55. Que eu não sei bem explicar porquê, mas eu não era dos mais comportados no internato. Mesmo com os 10 anos que eu tinha, eu não sentia saudade de pai e de mãe, mas no internato eu aprontava muito. Eu era o menor em tamanho, mas da turma já do ginásio. Aprontava muito ali, porque nós tínhamos ali basicamente aulas a partir de 7h30 até meio-dia o almoço, uma ligeira folga
de 1 às 3, o estudo obrigatório, depois das 3, né, uma merenda, a folga, onde se gastava esse tempo com futebol, à noite, quer dizer, 7 horas o jantar, depois quem quisesse estudava, porque já imperava a lei do silêncio. Então eu fiquei aí, aprontava várias e diversas, eu e os meus vizinhos de dormitório. Então depois de 2 anos, eu disse ao meu pai, né, que eu não queria mais ficar no internato. Ele perguntou se eu não queria ficar na casa do prefeito. Ah, meu Deus, na casa do prefeito eu julguei que aquilo ia, né? Aquilo estava entre o céu e o paraíso. Eu concordei. Tá bom. O prefeito era Mário Queiroz do Rosário, uma pessoa que foi deputado várias vezes e prefeito várias vezes em Bragança. Então, peguei a minha trouxa e me mudei para a casa do seu Mário Queiroz do Rosário. E eu me lembro que o Mário Queiroz perguntou ao meu pai. Eu estava presente. E como é que eu educo ele? Você educa a sua maneira, né? Tá bom, então ficou umas 5 horas da manhã, me acordaram, tinha que deixar o meu pai na estação para pegar o trem da antiga estrada de ferro de Bragança. Tudo bem, voltamos, o seu Mário foi dormir e eu fui olhar o quintal, um quintal que ele tinha, um quintal bonito, e vi lá várias, né, frutas ou coisa parecida que eu não conhecia em Santa Catarina. Peguei um paneiro que eu também não conhecia e fui para o quintal, né? Nesse quintal eu colhi cacau, uma fruta-pão que estava no chão, né? Jambo. O que tinha lá eu trouxe. E tinha um pátiozinho, eu me sentei nesse pátio, né? E comecei a comer, né? Comecei a comer o jambo, a quebrar o cacau, etc. Olha, aí apareceu o seu Mário, né? Ele não me disse nada, né? Com uma correia de ventoinha de carro, cortadinha lá na ponta, né? Ele me deu umas duas lascadas nas costas, né? E ele falou com raiva que na casa dele havia ordem. Não era para uma pessoa só ir apanhar as frutas e comer à vontade. Não. Quando fosse para apanhar, ele autorizava para todos comerem. Então, isso aí. Olha, e o meu pai não tinha ido embora, fazia 2 horas ou 3 horas, e eu já estava apanhando uma surra das grandes. Eu nunca apanhei do meu pai. E essas presepadas na casa do seu Mário também eram constantes. Só que no internato havia castigo. E lá o castigo ia além, né? Você podia apanhar com uma palmatória de acapu, né? Você podia apanhar com uma tira de couro também cortadinha lá, ou com essa correia de ventoinha, né? Eu acho que nessa época o meu anjo da guarda sumiu. Eu fiquei lá este ano e depois, então, eu vim para Belém, né? Eu vim para Belém. Estudei só o quarto ginasial do Abrão Levi, e nesse tempo não era o Abrão de Leve, era o tempo da Alice Antunes, era o tempo da Elza Muniz, o tempo do Luiz Otávio, era dureza o Abrão Levi. Fiquei 1 ano lá e fui para o Paz de Carvalho. O Paz de Carvalho não tinha nada de excepcional, mas era um colégio da moda na época, né? Isso aí nós estamos em 58, 59, era um colégio da moda. E a ordem, ou digamos a peixada para ir para lá, era do próprio governador Magalhães Barata. Aí eu fui lá e o diretor era Rui da Silveira Brito. Levei apenas, né, o documento de conclusão do curso ginasial. Tá bom, o secretário Genésio que me atendeu perguntou um documento referente à educação física.
Eu digo, não, eu não trouxe. Aí voltei no colégio, falei com a Alice Antunes, pedindo documento de educação física. Ela disse, não tem nada a ver com isso. Você é um humanista, você não tem que apresentar documento nenhum. Olha, do mesmo jeito, né, que ela falou comigo, né, eu vou ter o genérico e o atestado. Eu digo, olha, eu não tenho que apresentar atestado nenhum. Olha, passei para ela, para o secretário Genésio, no mesmo tom o recado. Ele devia de conhecer a lei, etc. Olha, fiz lá uma baboseira doida. Mas o Genésio tinha uma cadeira próxima do Rui da Silveira Brito, que era o diretor. O que é? Aí me chamou, eu fui à mesa dele, né? E eu disse então que não trazia atestado, que eu havia concluído o curso ginasial, ia iniciar outro, e não era necessário, segundo a Alice Antunes, este documento de frequência à educação física. Então tinha ali um papel, né, o diploma. Ele jogou tudo isso fora e disse que de mal educado esse colégio já estava cheio. Eu voltei, mas no meio do caminho encontrei o professor João Melo Silva, que assistiu tudo isso. Assistiu. E o João disse simplesmente, eu vi tudo isto e não me pareceu que você tivesse sido mal educado. Você simplesmente não gosta de levar desaforos para casa. Eu vou conseguir a matrícula. Batata. O próprio Colégio Paz de Carvalho oferecia um cursinho lá, né, para os que fossem fazer para a área de exatas, para quem fosse fazer engenharia, matemática, essas coisas. Eu cheguei a assistir umas aulas lá deste cursinho, né? Eu fiquei até um dia, tinha um colega lá perguntou se a tangente tinha que tocar na elipse. Olha, isso aí era o fim da picada. Aí eu não fui mais nisso. Tentei arranjar um professor de latim, porque no vestibular para direito havia latim. As provas para ingresso no curso de direito eram orais e escritas. Sempre a primeira, o português, era eliminatório. Então eu procurei, como disse, um professor de latim. Ele disse que não havia tempo, né? Que eu precisava aprender a amar os clássicos, e por aí foi o discurso dele, né? E eu fiz então esse vestibular português, fui aprovado, porque português eliminava, você tinha que ter um mínimo de 10 pontos entre escrita e oral. Tudo bem, passei em português, o resto não. O resto seria o somatório de cada matéria sendo superior a 4. Tudo bem. Eu me lembro que latim, né, a prova oral foi feita com o Cônego Apio Campos. Ainda deve estar por aí, né? Ele pegou, mandou eu traduzir, né, o De Officiis de Cícero. Ele abriu lá numa página qualquer, traduza. Bom, então tinha o De Officiis de um lado, em latim, e do outro lado a tradução em francês, né? Ele verificou, claro, notou que eu estava dirigindo, né, a segunda parte, o francês. E logo eu, fui traduzindo. Ele pegou, né, e botou a mão em cima. Continue agora. Ah, pronto, aí não deu. Não deu para traduzir o latim. Mas foi isso. E, felizmente, quase 300 candidatos, foram aprovados 66. E eu também fui aprovado. Mas também, veja bem, né, ocorre aquele mesmo. É a mesma situação que eu falei do Paz de Carvalho, certo? Que hoje em dia, muita gente diz, antigamente era melhor. Antigamente as faculdades eram cheias de gênios. Olha, eu não encontrei isso também na faculdade de Direito. Não. Tínhamos, claro, uns 4 ou 5 exemplares de professores excelentes. Nós tínhamos, por exemplo, o Silvio Meira, né? Um poliglota que ensinava uma matéria não tão interessante, mas era muito seguro,
que era o direito romano. Nós tínhamos realmente um dos maiores constitucionalistas brasileiros, que era o Orlando Chico Miguel Bittar. E nós tínhamos também, nesse mesmo elenco, nós tínhamos o professor Otávio Mendonça, em Direito Internacional, que faleceu recentemente. Isso aí. Quanto aos meus colegas, claro, você começa com 66 e conclui a quinta série, eu concluí em 1966, você conclui com um número menor, claro. Então, aquilo, com o passar do tempo, foi se substituindo. Eu, naquele tempo, digamos assim, estudava com Pedro Augusto Celso Portugal, Raul da Silva Navegantes, e tinha uma relação também com a Célia Lage Medina, hoje Cavalcante, e com a Ana Amélia Gentil Corrêa. Então, dessa turma toda, hoje em dia o meu relacionamento é mais com a Ana Amélia Corrêa de Gouveia e com a Célia Cavalcante, para concluir um pós-graduação em História e Memória da Arte, também na UNAMA. Isso eu concluí em janeiro de 2001. Esse também já foi um desafio, porque já havia passando dos 50 anos. Já estava bem próximo do final dos 60 anos. Então é um desafio, porque, é claro, era um curso, obviamente, que exigia um curso superior. Mas você tinha, então, na sala, gente com 25, 28, 30 anos, eu era o mais velho. Isso é uma coisa que eu digo em casa. Eu era simplesmente um aluno igual aos outros, e me esforçava como os outros. Apenas eu não tinha tempo, digamos, para o estudo em conjunto, como normalmente se faz. Tem que fazer um trabalho sobre a disciplina X, um tópico da disciplina X. Divide a turma em 4, 5 equipes. Não, eu não tinha tempo para isso. De ir para casa dessas pessoas, e por isso eu pedia para fazer o trabalho, isoladamente, para fazer na minha casa, para fazer na galeria, etc. Pois bem, ao final desses semestres todos, certo? A minha nota foi única apenas. Eu digo isto não é por vaidade, não. É pelo desafio que eu tive que enfrentar. Eu tirei a nota 10 em todos os exercícios, inclusive no trabalho de conclusão. Claro, então a minha vida acadêmica, as principais coisas, aconteceram até 2001, quando eu concluí este curso de História e Memória da Arte. Falar do Gileno Chaves para mim é um enorme prazer, porque ele foi e tem sido super importante para a minha carreira profissional em todos os sentidos, que hoje eu estou atuando mais na área de gerência de museus, e eu acredito que eu também não parei a questão do fazer artístico, mas eu, durante o momento, agora, nesses 10 anos, eu dei uma parada, não tenho me dedicado exatamente à questão artística, mas não parou esse fazer, só está de forma sistemática. E aí o Gileno, ele enquanto galerista, enquanto curador, enquanto marchand, então eu acho que ele inaugurou em Belém uma forma profissional de trabalho nas artes plásticas, que aí a gente lembra, eu vivenciei um período significativo na década de 80, até trouxe a minha foto, gatinha, da década de 80, em frente à Galeria Elf, da 9 de janeiro. Então essa Galeria Elf, que hoje continua Elf, ela só mudou de espaço, na 9 de janeiro foi um local de encontro, um local de aprendizagem para toda uma geração de artistas. Eu, o Haroldo, o Jorge Heiró, o Luciano Oliveira, enfim, vários artistas, Marinaldo. Então eu tive o prazer de fazer minha primeira individual na Galeria Elf,
Levei a minha pasta de trabalhos para o Gileno, nesse primeiro momento, ele me incentivou muito, me orientou e fez toda a produção da minha exposição, porque ele é uma pessoa super meticulosa, detalhista, fez o passe-partout, a moldura e me apresentou a esse mundo comercial de comercialização da arte. Um homem de qualidades múltiplas, sempre desenvolveu importantes trabalhos e funções políticas na sociedade paraense. Reconhecido nas classes artísticas pelo excelente trabalho que desenvolveu enquanto figura de apoio para artistas em diversos segmentos. Eu realmente comecei na Prefeitura Municipal de Belém, em 1962. Eu comecei tomando conta de uma biblioteca. Já era o que se chama, então, um cargo de assessoramento superior. Direção e assessoramento superior. Era no próprio Palácio Antônio Lemos, ali. Na realidade, não havia, assim, uma biblioteca com aquela imagem que vem à cabeça da gente, não. Havia uma pequena quantidade de livros, que era pensa ao Departamento Municipal de Educação e Cultura. Ora, não havia nem Secretaria de Educação. Saindo dali, nós fomos para Manuel Barata, e da Manuel Barata nós passamos para um prédio, atrás da Secretaria Municipal de Obras, aí na Avenida Governador José Malcher. Então, eu não tive, durante a minha carreira na prefeitura, os 30 anos que eu passei lá, nenhum cargo técnico. Técnico, eu digo, é assim, profissional. Eu não fui advogado, eu não fui administrador, eu não fui, digamos, um escriturário, um datilógrafo, nada. Eu sempre tive a sorte de entrar como chefe e me aposentar como chefe da prefeitura. Então foi isto na prefeitura, até eu me aposentar. Com o passar do tempo, eu era convidado, então, para escrever apresentações em catálogos. Não só de exposições que acontecessem na galeria, mas em outros espaços. E o volume foi grande. A Rosângela Brito, eu escrevi uns 2 catálogos para ela. Geraldo Teixeira, eu escrevi uns 3 catálogos para o geral. Paulo Andrade, escrevi muitos catálogos, muitas apresentações. Isso tudo está por aí. A maior parte disso, independente, sei lá, o Margalho, a primeira exposição dele, Marinaldo Santos, a primeira exposição dele. Então, eu era solicitado para isso. O curador é uma coisa mais complexa, porque a apresentação, você escreve a sua apresentação, entrega, morreu aí. O curador não, é diferente, porque essa palavra curador em síntese quer dizer fiscal. Então você tem que fiscalizar a qualidade, Você tem que ir mais longe, desenhar um projeto de montagem, tudo isso. Observar se aquela sua ideia deu certo. Isso tem que fazer. Então, curador, não só das exposições da minha galeria, eu fui curador também no CCBio. Eu fui o primeiro presidente da comissão de curadores do CCBio, quando, na presidência do Conselho Diretor, Carlos Alberto Pinheiro, com a colaboração de Jorge Alex, resolveu criar o Museu de Arte. Então eu era o presidente desta comissão. Foi um período áureo, começou em 98, eu acho que até 2003, onde você minorizava a distância de Belém para os grandes centros. Um projeto muito diferenciado que você conseguiu botar em Belém do Pará, por exemplo, um Ubirajara Mota Lima Ribeiro, um Evandro Jardim, um Ivaldo Granato, um Antônio Vitor da Silva, um Cláudio Tosi, um Caciporé Torres, olha, até uma argentina, Diana Randazzo. Tudo isso vinha para Belém. Mas como? O nosso hotel era bom. O CCBio pagava passagem aérea e de volta. O CCBio pagava uma franquia de 80 quilos de bagagem, certo? O CCBio pagava o hotel. O CCBio garantia ainda, a compra de um determinado volume de obras de arte, 4, 5 obras de arte.
mesmo daqueles artistas mais caros, mesmo com Cláudio Tosi, mesmo uma escultura do Cacique, então fez isso. Né? Isso é uma beleza porque o público mais afim, o público interessado de arte, não precisava então ficar perambulando nesse trecho. Belém, São Paulo, Belém, Rio, não. Estava disponível em Belém. Né? Foi um período muito bom. Então lá eu fui curador. Depois eu recebi o convite também da Associação Comercial, do diretor José Maria de Brito Neves, de dar uma orientada no acervo, quer dizer, ver o que tinha no acervo e ampliar este acervo. Isso foi feito também para a Associação Comercial, sem nenhum ônus. Nas artes, se revelou como um homem de postura ímpar, evidenciando principalmente olhares para o teatro, a dança e as artes plásticas. No teatro, destacou-se como colaborador, conselheiro e assessor jurídico, contribuindo na criação de estatutos, como, por exemplo, o Estatuto do Grupo Cena Aberta, que mantinha um trabalho de grande importância dentro do movimento artístico na década de 70. Um outro lado dele, como ele é um excelente advogado, tem uma larga experiência na área administrativa, foi secretário, então ele, por esse conhecimento do direito e esse conhecimento administrativo, ele ajudou nós nos profissionalizarmos. Então, a Associação de Artistas Plásticos do Pará, quem escreveu o estatuto, quem contribuiu com toda a elaboração dessa coisa jurídica, incentivou a gente, de nós nos organizarmos em classe, foi o Gileno. Então eu pensava exatamente ir, né, aonde o poder público não ia. Razão pela qual eu, nos anos 80, eu construí uma galeria de arte na Travessa 9 de Janeiro, 2082. Construí uma galeria de arte. Então uma galeria de arte tinha aquelas coisas que eu achava que uma galeria devia ter. Discutindo isso com um engenheiro, que foi o Fernando Bembon, e discutindo isso com outras pessoas, tipo Jaime Vibras, que já era professor universitário, etc. Então uma galeria deveria ter uma antessala, né? Devia ter uma sala de exposições, um ambiente de exposições em torno de 70 metros quadrados, ou aliás, o que vale na galeria é a quantidade de paredes onde você possa expor, a área não tem muito a ver. Ela teria, digamos, um mini escritório, teria um local para reserva técnica, teria, né, um conjunto de banheiros e teria uma cozinha. Sim, eu estou falando conjunto de banheiros, isso pode parecer estranho, mas aquelas duas do estado que eu me referi há pouco não tinha isso. E ainda se dava o luxo de, no coquetel, distribuir cerveja. Como? Né? E agora, quem tivesse alguma necessidade ia ter que ir àqueles açaizeiros ou o bar do parque, que era, como é hoje, infecto. Eu fiz essa galeria na 9 de janeiro e ela foi inaugurada em 9 de dezembro de 1981. Aí começou então a galeria, pouco fora do eixo central, já que era na Travessa 9 de Janeiro, próximo da Travessa Pariquis, no bairro da Cremação. Sim, mas esse projeto tinha umas coisas diferenciadas. Eu, por exemplo, imaginava em dividir o calendário. Metade das exposições de artistas paraenses e metade das exposições de artistas fora do Belém. Dividi isso. E comecei, logo em dezembro de 81, com uma mega exposição de gravuras. E fui me surpreendendo porque, mesmo antes de eu abrir as portas, já começou a ser visitada por pessoas interessantes de Belém. Uma das primeiras visitas foi o professor Carlos Coimbra. Depois veio Lúcia Medeiros. A Lúcia Medeiros foi lá num dia que a rua estava alagada, uma coisa curiosa. Né? E outros foram chegando. Né? Agora eu teria como, né, funcionar ali. Claro, eu abria a galeria às 2 horas e fechava às 10 da noite. Só podia ser ali naquele período da 9 de janeiro, porque a casa imediata era minha. Né?
e sendo minha, já aliviava um pouco aqueles custos, né? Os custos de cozinha, os custos de vigilância, etc., que eu estava ali perto. Quanto ao abastecimento de obras, né, eu tinha um grande apoio do Valdir Sarudo de Medeiros. Primeiro Valdir Sarudo de Medeiros, que me apresentava e me avalizava perante os artistas plásticos paulistas. Quer dizer, eu em Belém não comprava, né, de galeria de São Paulo, ou do Rio, ou em qualquer lugar. Eu frequentava, desde aquele tempo, as casas e os ateliês desses artistas importantes de São Paulo. Não era só o Valdir Sarudo que fazia isso, começou com o Valdir Sarudo, mas outras pessoas foram me ajudando. O Cláudio Tosi é um, que é meu amigo até hoje, é um dos maiores artistas brasileiros. O Rubens Gessman também, Valdo Granato, tudo isso, Antônio Vitor da Silva, né? Essas pessoas muito me ajudavam nisso, em me apresentar, e em off eu não dizer que eu era uma pessoa séria. Porque tem um detalhe interessante, né? Eu não tinha consignação. Todas as obras que vinham para a galeria eram pagas imediatamente. Este era o meu sistema. Nunca confundir as coisas, o fato de ser amigo de um artista, levar as obras em consignação e ficar naquele processo interminável de prestação de contas, vendeu, não vendeu, o que aconteceu, o que não aconteceu, não. Né? Mesmo as exposições mais pesadas, aquelas pessoas de maior currículo, né, eram pagas à vista. Faz-se necessário registrar que seu trabalho foi sempre eclético, pois transitava pelas artes visuais, cênicas e musicais, com a propriedade de um profundo conhecedor. Eu tive uma grata satisfação em 99 de receber um convite do Gileno Chaves para fazer uma individual na galeria do CCBEL. Eu acho que ali foi um encontro muito interessante, muito bonito, onde eu tive oportunidade de conhecer uma pessoa muito ética e compromissada com a arte na cidade. Gileno tem uma importância fundamental para a minha geração, porque a partir dos anos 80, especialmente, através da Galeria Elf, ele define assim, um contorno do que seria, digamos assim, o elenco mais significativo dos artistas que àquela altura estavam surgindo. Quais os melhores artistas paraenses vivos? Então lá vai isto, certo? Você vai ter que dissecar isto, você vai ter que informar sobre isto. Quais os melhores vivos? E eu, normalmente, né, respondo em função do que está acontecendo. Né? Então, em termos de artes plásticas, eu não tenho dúvida nenhuma que a pessoa mais atuante e a pessoa que tem um trabalho diário sobre isso é o Emmanuel Nassar, artista plástico paraense, natural de Capanema, que estava com uma exposição maravilhosa em São Paulo, né? E esta mesma exposição hoje foi para o Rio de Janeiro, uma exposição sobre placas de metal, placas de obras, placas de avisos rodoviários, etc. Uma coisa maravilhosa e que dava até liberdade ao espectador de compor o seu quadro, de escolher entre aquelas placas fazer um painel. Então o Emmanuel realmente é a figura de maior aceitação e maior circulação em termos nacionais. E normalmente no calendário dele há a presença de exposições anualmente no exterior. Isso na área de artes plásticas. O outro lado, hoje em dia, é muito fértil. É o lado da fotografia. É muito fértil. Aí, claro, você tem, né, uns 3 ou 4 quase do mesmo gabarito. Você tem, por exemplo, a dedicação do Luiz Braga. Aquele arraial que o Luiz Braga fez em Nazaré este ano, olha, né, é um exemplo da qualidade da fotografia no Pará, é um exemplo de dedicação e um exemplo de organização.
você vê que ele ficou, digamos assim, com fotos, né, do ambiente, né, da ambiência dele, das amizades dele, da família dele. Marconi Moreira é uma pessoa que vive em Marabá e que foi descoberto nas oficinas da UNAMA. Olha, esse Marconi Moreira já rodou o mundo muito mais que experimentados artistas nossos. E o Marconi só tem 23 anos. Presentemente ele está realizando uma exposição em São Paulo, na Galeria Virgílio. Eu tenho o Marconi. Tem o Jocati, que também é uma pessoa inventiva, né? Inventiva é quando resolve ir para a gravura em metal ou em algumas de suas instalações. Sim, aí o Jogatos aparece também, né? Temos também, né, o Margalho, é uma figura que não está muito na mídia, uma figura que não expõe com certa frequência, mas é um bom valor. É uma pessoa muito criativa. Então, são esses aí que eu posso, assim, de cabeça, no momento, destacar neste depoimento. Os paraenses, né, no nosso acervo constam obras de Emmanuel Nassar, da Dina Maria César de Oliveira, Paulo Sérgio Bastos de Andrade, Jocatos, que é o João Carlos Torres da Silva, a Rosângela Brito, Tadeu Lobato. E na área de fotografia nós temos trabalhos da Valda Marques, do Miguel Chicaoca e coisas do nosso consumo pessoal, do Luiz Braga. Isso exemplificando, né, um vasto elenco que nós temos aqui depositado e guardado nessa galeria. A galeria se compõe basicamente, né, de um ambiente de recepção, que seria mais ou menos este, de duas salas, né, para exposição de obras de arte, pode ser tanto a pintura como a escultura, qualquer modalidade é factível de ser exposta, e dispõe também de um acervo, né, sobre o currículo desses artistas. Cada artista tem uma sua parte específica, quer ele seja de Belém ou fora de Belém, aonde nós colecionamos, né, dados da sua biografia, colecionamos currículos, colecionamos fotos, colecionamos entrevistas, notícias recolhidas de jornais e de revistas. É isso aí que tem. Temos uma parte, né, onde fica guardado, sobretudo, o acervo de pinturas. E nesse mesmo ambiente, uma mini biblioteca sobre arte. Então, livros brasileiros ou livros em francês e em espanhol que falem da história da arte e de artistas, né? No ambiente posterior, nós temos então o que seria prensas próprias para a xilogravura e para a gravura em metal, prensas que foram mais usadas no passado, porquanto não se tem assim uma tradição maior de se trabalhar e se operar com gravuras, mais especificamente a gravura em metal e a xilogravura. Sequentemente, nós temos aquelas áreas de apoio, um lugar para se guardar os perfis, as molduras, copa, cozinha e um conjunto de sanitários. Essa é basicamente, né, a composição da nossa galeria. Exaltado pelos artistas plásticos, Gileno Chaves sempre valorizou a obra artística, emprestando a elas um valor que ia além daquele valor dado pelo próprio artista, porque buscava em cada obra a essência do artista e a expressão do que ele tinha de mais valioso
para a sensibilidade humana. Gileno, eu acho que é uma pessoa, né, que tendo, né, todas essas características, tem essa coisa pioneira, né, de ser um galerista, de ser ao mesmo tempo marchand, né, e de se inserir dentro dessa história com uma grande força, porque ele é também alguém que não só é um galerista, né, e um marchand, mas é alguém que pensa a arte e que, de certa maneira, né, na sua relação com os próprios artistas, ele consegue, né, discutir as questões que passam pela arte. O Gileno é um sujeito multifacetário, né? Não dá para você examinar o Gileno sobre um ângulo só, ele tem vários ângulos que a gente pode analisar. O do homem, o do marchand, o do entusiasta por artes plásticas, do secretário de Estado. Ele tem uma característica interessante, ele quer que a gente veja algumas coisas, outras só quando ele quer mostrar. Então o Gileno foi responsável, sem dúvida nenhuma, por uma espécie de construção, pelo menos do meu olhar, com relação às artes plásticas. E na minha vida é interessante, eu andei sempre em ruas que a denominação estava ligada a números. Então eu trabalhei, por exemplo, como advogado na rua 13 de Maio, e morei na rua 9 de Janeiro. E resolvi ficar no meio, 9, 13, 22, divididos por 2 dá 11. 11 em alemão, como eu disse, é Elf. Então ficou Elf, Galeria de Arte, mantida, né? Essa coincidência de números. É de comum acordo entre os artistas que se trata de uma personalidade capaz de formar opinião dentro da área artística, devido ao seu vasto conhecimento e da sua participação efetiva na formação dos artistas plásticos das décadas de 70 e 80 no Pará. I close my